Olá, Psi! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso mini curso de Introdução à Psicologia. E o tema de hoje é Psicologia e Saúde. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o sofrimento psíquico e como a sua compreensão se modificou ao longo da história. Estrutura da aula. O que a gente vai aprender e conversar hoje? Nós vamos falar sobre a psicologia e sua relação com a saúde, abarcando os tópicos de saúde mental, sofrimento psíquico, constituição e história da loucura, a diferença entre normal e patológico e o que foi a reforma psiquiátrica. Atualmente, a gente vive um processo de individualização, em que os indivíduos eles têm maior autonomia política, mas, em contrapartida, encontram-se cada vez mais isolados e mais racionais, ou seja, a gente busca justificar tudo que a gente vivencia de forma lógica, científica, empírica. Pelo menos algumas pessoas. O fenômeno da desrazão, ele acaba perdendo gradualmente o lugar na sociedade em que a gente vive. Até se a gente pensar, hoje em dia tem se falado muito em saúde mental, principalmente em decorrência da pandemia. Então todos nós fomos afetados, sabemos os impactos que isso tem gerado para o nosso bem-estar, ou que gerou, e que ainda tem consequências que a gente vai precisar lidar ao longo de algum tempinho ainda. As ciências jurídicas e médicas, elas começaram a propor ao longo da história a definição do que seria loucura, destacando um caráter patológico e incapacidade de discernimento, de não saber distinguir o que é certo ou errado, o que pode ser feito ou não, o que é a realidade, o que não é. E as pessoas com diagnóstico psiquiátrico, elas tornaram-se inimputáveis, ou seja, elas não podem ser, elas não podem ser responsabilizadas pelos crimes que elas cometeram porque elas não tinham consciência do que estavam fazendo naquele momento. Então existe um outro tipo de pena, um abrandamento da pena, se eu não me engano, para essas pessoas. Elas têm um julgamento diferenciado. E pós Segunda Guerra Mundial, começa a se iniciar um processo que vai questionar a internação de pessoas com transtornos psíquicos em manicômios. Então, antes disso, a relação da sociedade com a loucura, ela vai se transformando a ponto de que, com as ciências jurídicas e médicas, essas pessoas passam a ser trancafiadas em manicômios e futuramente, depois desse pós-guerra, há um questionamento sobre se isso era correto ou não e como essas pessoas mereciam ser tratadas, que é o que a gente vai explorar melhor ao longo dessa aula. A desinstitucionalização, ela então é uma consequência desse questionamento sobre se as pessoas loucas deveriam ser ou não trancafiadas em manicômios. Então vai surgir esse movimento em diferentes países europeus, como a França, a Inglaterra e a Itália, e ele vai chegar no Brasil, influenciando as políticas de saúde mental no nosso país. E com a desinstitucionalização, ocorre também a reforma psiquiátrica, que vai favorecer a implementação de uma política nacional de saúde mental, que prevê, então, o fechamento dos manicômios e a criação de uma rede de atenção mais eficiente e humanizada. Vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento psíquico, Existem situações do nosso cotidiano que vão, de certa forma, provocar algum tipo de sofrimento, podendo ser um sofrimento intenso e que vai levar o indivíduo a desconfiar sobre a sua habilidade de superar, como a perda de um ente querido, desemprego, problemas de saúde, entre tantos outros. Então, cada situação de sofrimento, ela precisa ser analisada com cautela, para não tornar todo tipo de sofrimento um fenômeno patológico. Então, sofrer, sentir tristeza, chorar, vivenciar o luto, se desesperar em uma situação de desemprego, se comover com o próprio problema de saúde ou de outras pessoas, tudo isso faz parte da vida, certo? Então a gente precisa entender, colocar em perspectiva aquilo que a gente vivencia e a intensidade, o tempo, a frequência, ao invés de já considerar à primeira vista algo patológico. Então é importante entender se a pessoa tem uma alta eficácia para lidar com os problemas que ela está vivenciando e se ela tem uma rede de apoio que pode ajudá-la
né, a superar esses momentos de dificuldade e de sofrimento. Então a pessoa pode ter apoio em família e amigos para lidar com o sofrimento e com as dificuldades que vai vivenciar. E a ajuda psicoterápica, ela pode ser benéfica em determinadas situações para compreender, né, facilitar a compreensão de cada situação, ajudar a pessoa a desenvolver habilidades para enfrentar e superar essas dificuldades vivenciadas. Mas não é necessário que todo mundo faça psicoterapia. Então, as dificuldades, nem toda dificuldade é objeto de intervenção psicológica, como a gente está vendo. A medicação ela vai entrar, claro, em casos bem mais graves a partir de uma avaliação do médico sobre a situação. E nesse caso é importante destacar a importância de uma pessoa em sofrimento psíquico de buscar um profissional especializado naquela demanda, porque o que tem se percebido é que as pessoas em sofrimento muitas vezes vão a um serviço de saúde, são atendidas por um profissional que é um clínico geral, que não tem uma compreensão, né, muito aprofundada do problema que ela está vivenciando, prescreve um medicamento que nem sempre é o mais adequado e uma dosagem que não é tão aceitável assim, e depois não faz um acompanhamento daquele caso. Então é importante destacar a necessidade de se consultar um profissional especializado da área, buscando dispositivos de saúde mental que estão, mais coerentes com essa proposta de atendimento. O indivíduo, ele que vai ser o próprio critério de avaliação do seu sofrimento psíquico. Então, uma situação, ela pode provocar um sofrimento intenso em uma pessoa e pode não ser vivenciado de forma tão intensa por outra. Então, existem variações individuais em como a gente percebe as situações da vida e como a gente tem a nossa habilidade de enfrentá-las. O sofrimento psicológico, ele pode levar a uma desadaptação social, mas nem sempre a desadaptação social, ela acontece. Então, a gente vê, por exemplo, casos de pessoas com depressão ou com algum tipo de sofrimento psicológico que conseguem muito bem se ajustar às demandas da sociedade, mas que de repente tem algum tipo, de evento em que essa pessoa se mutila, tenta suicídio e aí causa um certo constrangimento porque ninguém conseguiu identificar que aquela pessoa não estava bem. Então, não é necessariamente a adaptação social, não é somente aquilo que a gente precisa considerar. Então, apesar disso, os critérios, então, de adequação social não podem ser utilizados de forma exclusiva para auxiliar em um processo de avaliação diagnóstica. Então, as condições externas podem ser vistas como determinantes ou desencadeadoras de transtornos psicológicos, assim como promotoras de saúde mental. Então, a nossa saúde mental, ela está muito relacionada ao contexto no qual a gente vive. Se uma pessoa está, por exemplo, em um trabalho em que ela não se sente feliz, em que há uma sobrecarga de demandas, prazos curtos, a pessoa não tem recursos para lidar com as atividades, isso pode sim provocar um adoecimento, um contexto familiar em que há agressões, em que há vários tipos de violência, tudo isso, em que há pobreza também, tudo isso pode sim determinar ou desencadear algum tipo de transtorno. Então, os transtornos mentais, eles têm múltiplas causas. Então, a gente não consegue associar apenas um evento ao seu surgimento. Para a gente entender um pouco da constituição histórica sobre o que os autores do livro chamam de doença mental, a gente precisa resgatar as ideias de um filósofo francês que você já deve ter ouvido falar, que é o Michel Foucault. Então, esse filósofo, ele vai resgatar os principais pontos e momentos históricos em que contribuíram para a gente entender os transtornos mentais. Então, por exemplo, no Renascimento, o louco, ele era visto como alguém com um saber esotérico sobre os homens e um saber cósmico relacionado às verdades secretas. Então, não existia ali tanta preocupação em relação a essa pessoa. Não existia um Estado que ia tutelar sobre ela, não existiam instituições que iam tratá-la, curá-la. Então, isso aí vai sendo gradualmente modificado. Já na Idade Média e no Renascimento, os casos de internação dos loucos eram muito raros.
E quando aconteciam, eles recebiam o mesmo tratamento que outros pacientes, que na época aí eram uns tratamentos bem exóticos, como sangrias venosas, banhos, propostas de tratamento da medicina, de uma área aí bem específica. Já nos séculos 17 e 18, a compreensão sobre a loucura era independente da ciência médica, como a gente tem visto aqui, né? Até então. E a percepção da igreja, justiça e família sobre a loucura estava relacionada à transgressão e moralidade. Então, o louco era toda aquela pessoa que não se ajustava às demandas sociais, religiosas, e jurídicas da sociedade. Um pouco também o que a gente ainda percebe de uma forma bem mais revestida na sociedade atual. Em determinado momento histórico, no século 17, surge então um hospital geral que vai ser um responsável por promover uma grande internação. E nesse caso, começam a se definir categorias para os loucos. Então não é somente aquela pessoa com um saber esotérico. Existiam os devassos, que apresentavam alguns tipos de doença venérea que afetava aí o funcionamento mental. Existiam os feiticeiros, que eram os profanadores, ou seja, por algum motivo religioso, essas pessoas eram de certa forma vistas, e internadas a pedido aí da igreja, por exemplo. E existiam os libertinos, que tinham uma vida desregrada, não tinham responsabilidades com as suas famílias, às vezes as mulheres lá, que não queriam se comprometer com as atividades domésticas, que não queriam, que eram muito diferentes do que se esperava na época, elas também poderiam entrar nessa categoria. E os loucos por si só, uma pessoa que já nasceu, possivelmente, ou que algum evento aconteceu e ela tem um desajuste mental já bem característico, sem uma outra explicação aí. E então o Hospital Geral era uma instituição assistencial, mas que não promovia tratamento, ou seja, ela assistia, ela era responsável pela manutenção daquela pessoa, por aquela pessoa viver naquele espaço, conviver com outros pacientes, mas sem uma ideia de que ela receberia alta, que teria cura, enfim. Então os loucos, apesar de estar no Hospital Geral, eles não eram considerados como doentes, mas segregados da sociedade devido a algum critério de inadequação, posto aí pela Igreja, Justiça e Família. Buscava-se construir um conhecimento médico sobre a loucura. Então, gradualmente, a medicina vai tentando se apropriar dessa questão relacionada à saúde mental. Então, a medicina, com foco no paradigma positivista de ciência, não conseguia abarcar a complexidade de manifestações da loucura, porque, diferentemente de outras doenças que a medicina foi descobrindo, explicar a loucura em termos anatômicos ou de funcionamento do organismo, de funcionamento bioquímico, enfim, hormonal, era muito mais complexo. Como que se chegaria a uma resposta? Então, as reflexões médicas e filosóficas, elas começam a passar a situar a loucura como algo interno do indivíduo, considerando uma perda na natureza humana e alienação. Ou seja, o indivíduo louco, ele vai gradualmente perdendo a sua essência, a sua razão, a sua racionalidade, a sua capacidade de refletir. Ele vai deixando de ser a si mesmo, Ele vai deixando de ser quem ele é. E aí, então, tem também, além do Hospital Geral, começa a surgir instituições específicas para lidar com as questões de saúde mental. E então surgem os asilos. A primeira instituição que foi destinada exclusivamente à reclusão de loucos. Então, existiam alguns métodos terapêuticos, como a religião, instilar medo, culpa, tentar fazer com que essas pessoas trabalhassem, vigiar e punir essas pessoas, julgá-las. Nesse caso, o médico era visto como uma autoridade máxima. E aqui nesse período começa a existir a medicalização, a tentar promover uma cura para a doença mental. É o caminho, então, para que surja a psiquiatria. E a fase manicomial, então? Na fase manicomial, a gente já tem o surgimento da psiquiatria, que vai se tornar, então, uma especialidade médica do século XX. Então, surgem aí diferentes psiquiatras que vão contribuir para a gênese dessa nova área de atuação da medicina, como Pinel, Charcot, Bleuler, entre tantos outros. Vale lembrar que Charcot, por exemplo, foi um dos
mentores de Freud, que fez aí, né, que fundou a psicanálise. Então, a psiquiatria, ela propunha um estudo sistemático dos sintomas das psicoses, que eram consideradas afecções ou distúrbios mentais, em que há uma ruptura da relação do indivíduo com os aspectos da realidade. Ele cria um outro mundo com base na sua história, com base nos fenômenos que ele vivenciou ao longo da vida, para criar uma realidade diferente daquela compartilhada socialmente. Então, os sintomas como sinal de um distúrbio orgânico, então a doença mental era equivalente a uma doença cerebral. E hoje a gente não acredita muito nisso, né? A doença mental, ela tinha uma origem endógena, algum tipo de lesão anatômica, um distúrbio fisiológico cerebral. Então, nessa fase manicomial, essa era a perspectiva que se tinha sobre os transtornos mentais. Então, a doença mental. Então, se a gente considera um transtorno psíquico como sendo uma doença de origem orgânica, então a gente consegue tratar. Para isso, a gente pode usar medicamentos, produtos químicos e eletroconvulsoterapia. Além disso, pode demandar internação psiquiátrica com administração controlada e intensiva de medicamentos. Então, a evolução da indústria farmacêutica, ela vai permitir a formulação de medicamentos mais eficientes e específicos para os transtornos mentais. Então, aqui nós estamos falando de uma fase manicomial, em que as pessoas eram segregadas, isoladas da sociedade e eram cuidadas por um médico sem uma definição de quando elas receberiam alta e se receberiam. Muitas vezes passavam lá a vida inteira nesses manicômios. As propostas de tratamento que a gente vê aqui, como os medicamentos e produtos químicos, entre tantos outros, ainda permanecem atualmente, mas a proposta de tratamento, como a gente vai ver, é muito diferente daquela que era usada nos manicômios. E esse é o principal ponto que a gente precisa destacar na aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre os modelos classificatórios, sinais e sintomas, Então, quando o indivíduo está em sofrimento psicológico, ele vai apresentar alguns sinais que vão gradualmente se transformando em sintomas que precisam ser avaliados. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um medo intenso de sair de casa, se ela não consegue se articular com lógica o seu raciocínio, se ela tem diálogos com figuras ou objetos imaginários, se ela começa a ouvir vozes que vão aconselhar ou ameaçá-la de alguma forma, se ela não cuida da própria higiene pessoal, se ela se sente vontade de fazer nada, se ela não sente prazer. Então, esses são alguns sinais que a pessoa vai dando e que, se a gente observar ali uma série de sintomas, a gente pode fazer o profissional de saúde pode fazer um diagnóstico, principalmente o psicólogo e o psiquiatra. Então, é o profissional, ou a equipe de saúde mental, que vai realizar a avaliação de cada caso, a partir dos aportes teóricos e instrumentos da sua área de atuação. Então, o psiquiatra vai avaliar a partir da sua área de conhecimento, que é a psiquiatria, um neurologista a partir da neurologia e o psicólogo a partir da psicologia. E todas essas áreas podem dialogar e precisam, dialogar entre si para buscar o melhor tipo de tratamento para aquele caso. E às vezes demandar ainda outros tipos de profissionais, como enfermeiros, como pediatras, no caso de crianças, enfim. A equipe de saúde vai se articular para tentar identificar o melhor tipo de tratamento. Mas é a família, a escola, ou uma organização, uma empresa, ou um amigo. São essas pessoas que vão começar, às vezes, a identificar esses sintomas e fazer com que essa pessoa procure o tratamento. E o diagnóstico e tratamento, então? O diagnóstico ele vai ser realizado com base em entrevistas, a anamnese, que é um resgate da história daquela pessoa e da manifestação dos sintomas, um exame do estado psíquico, que vai contemplar diferentes funções, como a memória, a atenção, a linguagem, o uso de testes psicológicos, no caso da psicologia, com respaldo do DSM-5 ou da CID-11, e exames complementares para ver se não tem algum tipo de questão física que está provocando esses sintomas, ou para ver eventualmente se esses sintomas levaram também à manifestação de algum tipo de doença. Então, a psicóloga ela vai emitir um atestado ou um laudo psicológico
para tentar, né, para dar esse diagnóstico em relação aos transtornos mentais. E no caso, tanto a psiquiatria quanto a psicologia podem se respaldar no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E existem, claro, algumas críticas em relação às edições que vêm sido publicadas desses manuais, principalmente o DSM. Né? Existem as críticas em relação à patologização da vida, que é algo que a gente comentou no início, né? Será que todo sofrimento psíquico é patológico? Né? Então existem críticas de psiquiatras, inclusive renomados, sobre o aumento de eventos classificados como transtornos, como por exemplo a disforia de gênero, que considera o travestismo como sintoma, algo que o CFP e a OMS também discordam, ou seja, não consideram isso como um transtorno psíquico, é um fenômeno da vida, em consequência dos processos de subjetivação das pessoas na atualidade. Então é necessário que haja um acompanhamento, uma orientação, tanto psicológica, médica e de outros profissionais, para vivenciar esse fenômeno de uma forma saudável. Então existe também a classificação do transtorno de oposição desafiante, que vai relatar problemas com a autoridade e mencionar manifestações agressivas. Então aquelas pessoas que manifestam alguma agressividade e violência na relação com autoridades, seja um pai, seja um professor ou chefe, né? Mas existem ressalvas aí se não existe uma intencionalidade de se manter um determinado status dessas pessoas que são vistas como autoridade e se não seria saudável também algum tipo de discussão das pessoas se apresentar e apresentar os seus pontos de vista. Então essas são algumas críticas. E os critérios de normalidade, então? O que é normal e o que é patológico na nossa sociedade? Então, áreas de conhecimento científico vão estabelecer padrões de funcionamento de uma pessoa sadia. Né? A medicina tem lá os seus critérios, a biomedicina ajuda nessa questão também. A psicologia também vai, né, tentar pensar essa questão da saúde dentro de um aspecto psicológico. Então, existem vários critérios de normalidade, ou seja, a gente vai se respaldar em algumas bases para identificar se aquele comportamento é ou não normal, ou é patológico, certo? E aí, um dos critérios é a média estatística do funcionamento e expressão dos fenômenos esperados na população, né? Ou seja, a gente tem uma curva normal e se aquele fenômeno tem alta incidência na população, então ele seria considerado aí normal. Mas claro, né? Todos os critérios geralmente eles acabam tendo alguns problemas e nesse caso não é diferente. Por quê? Porque hoje, por exemplo, nós vemos alta incidência de pessoas com depressão e com ansiedade, o que levaria, com base na média estatística, a pensar que é então um fenômeno normal. Mas a gente vê que não é, em função das consequências que esse fenômeno gera, tanto para a vida, para a qualidade de vida das pessoas, como para as relações que elas têm e pelos seus compromissos sociais. Então é importante fazer ressalvas em relação a esses critérios. Nunca adotar um critério cegamente, né? Colocar em perspectiva. Então, esses critérios, o mais adequado é que eles se baseiem em dados científicos e culturais do comportamento observado naquela sociedade, certo? Então, a gente não vai ver somente a incidência em termos estatísticos daquele fenômeno. A gente vai avaliar as consequências e como ele é interpretado por a sociedade, por aquela cultura. Então, a relatividade dos conceitos de normal e patológico existe em função de aspectos culturais e históricos. Então, a gente precisa levar em consideração esses fenômenos sociais também. Então, os transtornos psiquiátricos, eles acabam sendo bem definidos do ponto nosográfico, ou seja, da descrição. Então, quando a gente abre o DSM, a gente encontra a descrição do que cada transtorno é, de quais são os seus sintomas. Mas isso não acontece do ponto de vista etiológico, ou seja, do que causa aquele transtorno psiquiátrico, que é algo que a gente comentou, né, que não existe uma causa única. Normalmente são vários fatores que se conjugam e que acabam fazendo com que a pessoa tenha um episódio ou desenvolva algum tipo de transtorno. Então, um conjunto de sintomas, ele pode ser identificado e classificado e denominado como transtorno.
Então, os sintomas, né, da ansiedade vão ser lá os seus sintomas específicos, da depressão outros. Pode acontecer, né, de uma pessoa ter uma depressão ansiosa, né, com traços de ansiedade, enfim. Os transtornos têm suas próprias características. E leva-se em consideração os sintomas, sabe-se as modalidades de tratamento recomendadas, mas as causas permanecem desconhecidas. Então, em função desses aspectos, né, principalmente da questão da causa, que a gente considera que um transtorno mental ele não tem cura. E não há cura para o que não é doença, certo? Então, não existe uma causa orgânica tratável na depressão, por exemplo. Claro que várias áreas do conhecimento científico têm contribuído para se entender, inclusive os fenômenos orgânicos, fisiológicos, neuroquímicos, que acabam contribuindo para a depressão. Mas o medicamento ele não vai fazer com que a depressão desapareça, ele vai ajudar na remissão dos sintomas. E é por isso que um transtorno ele não pode ser tratado só com medicamento. Ele precisa ser, muitas vezes, acompanhado por um profissional de psicologia, né? Fazendo a psicoterapia, ajudando aquela pessoa a lidar com o seu transtorno, a desenvolver competências para vivenciar e superar essas dificuldades que estão associadas ao seu quadro clínico, seja depressivo, seja ansiedade, seja algum outro tipo de transtorno de humor ou outros tantos, certo? E os impactos do diagnóstico? A gente já comentou um pouquinho lá do DSM-5 que existem críticas em relação à classificação de alguns tipos de fenômenos como sendo psicopatológicos. Então, os impactos do diagnóstico, quais são? Então, os sintomas dos transtornos, eles são reais e é preciso que a gente cuide e trate esses fenômenos, certo? A depressão, ela é reconhecida como um mal da atualidade em função da sua incidência na população mundial e, claro, gera impactos significativos tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. E o diagnóstico, ele pode implicar em um rótulo e prejudicar as dimensões de vida do indivíduo quando feito de forma descuidada. Pode também ser usado para fins políticos e obtenção de benefícios pessoais. Então, uma pessoa, por exemplo, comete um crime e aí procura um profissional de saúde mental para emitir um laudo para atestar que ela tem uma psicopatologia, para ter um abrandamento da pena, da sentença. Enfim, existem vários vieses, né, para usar o diagnóstico para tentar se desresponsabilizar de algum tipo de crime ou de ato cometido publicamente. Mas também é importante a gente destacar que, apesar do lado negativo, existe também o lado positivo. Então, muitas pessoas vivenciam alguns fenômenos desconhecendo o que eles significam, o que elas têm. Por exemplo, o autismo é bem recente, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele só recentemente ele foi reconhecido. Então, até pouco tempo existia um desconhecimento dos profissionais de saúde em relação ao fenômeno e principalmente dos pais que são responsáveis por essas crianças. E aí tudo isso tinha implicação no desenvolvimento. Então, várias pessoas, mais velhas começaram só recentemente a entender o que elas realmente tinham desde a infância. E isso ajudou essas pessoas a lidar melhor com aquilo que elas vivenciam, a desenvolver habilidades, a reconhecer que isso faz parte do que elas são, que não é por maldade, que é uma questão individual. E a reforma psiquiátrica? Então a gente falou um pouco sobre a constituição da loucura, mas e a reforma psiquiátrica? O que ela aconteceu, O que foi? Então, como existiam os manicômios que isolavam e trancafiavam e faziam com que as pessoas permanecessem neles pela vida inteira, possivelmente, a reforma psiquiátrica ela vem para romper com essa proposta de tratamento. Ela se torna, então, um modelo alternativo de saúde mental. Então, existia um movimento sanitarista mundial que começou a discutir a saúde pública e coletiva desde a década de 1970. Com a Declaração de Alma Ata, em 1978,
tem-se aí um modelo que vai impulsionar os movimentos de saúde no Brasil. E começam a se unir diferentes grupos sociais para reivindicar a melhoria na saúde pública e dos sanitaristas, culminando então no Brasil com a criação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E com isso, né, com o surgimento do SUS, traz também força para as propostas de mudanças que começam a forjar o movimento de reforma psiquiátrica brasileira. Então, com a reforma psiquiátrica, surge uma proposta antimanicomial, com a luta antimanicomial no Brasil. Então, tanto os usuários, os trabalhadores, representantes acadêmicos e gestores do sistema de saúde, eles começam a organizar esse movimento com o objetivo de propor novas formas de cuidado em saúde mental. E com esse movimento de luta antimanicomial surge então a Lei 10.216, aprovada em 2001, que vai dispor sobre a proteção e os direitos de pessoas com transtornos mentais. Então, é reconhecida como Lei Paulo Delgado e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, criando as bases legais para um cuidado que vai respeitar os direitos humanos. Então, dá-se a prioridade para uma rede ambulatorial de serviços. Então, se antes os manicômios, os hospitais psiquiátricos, eles eram um foco de tratamento das pessoas com transtornos mentais, hoje existe uma rede de atenção psicossocial, né, a RAPS, em que existem diferentes dispositivos de saúde e que a pessoa vai sendo acompanhada por uma equipe multiprofissional, com um profissional de referência, para lidar, né, para cuidar do seu caso, tendo uma perspectiva de inserção social. Então, a gente não segrega essas pessoas, a gente acolhe na comunidade para que elas possam cuidar-se, né, cuidar da sua saúde mental, sem prejudicar outras dimensões da vida. Então, com a rede de atenção psicossocial, conhecida como RAPS, né, nós temos uma política nacional de saúde mental. E o cuidado, então, vai ocorrer em diferentes serviços de saúde. Então, tanto as unidades básicas de saúde, os centros de atenção psicossocial, leitos em hospitais gerais para casos mais graves que demandam um tempo de internação, consultórios de rua para as pessoas que são moradores de rua ou não tendo necessariamente algum tipo de transtorno psiquiátrico, mas que demanda um acolhimento, né, um cuidado mais específico, os serviços residenciais terapêuticos, que é uma moradia em liberdade para egressos em manicômios, unidades de acolhimento que vão oferecer algum tipo de moradia transitória de usuários de álcool e drogas. Então, nesse contexto da RAPS, é proposto um cuidado interdisciplinar, ou seja, diferentes áreas da saúde vão contribuir para a compreensão, inserção e diálogo com outras redes de atenção também, como a rede, o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, como a área do direito, a educação. Então, vai acionar também outras redes para ter um cuidado mais integral desse indivíduo. E com isso também se propõe um projeto terapêutico singular, o PTS, que ele é elaborado pelo profissional de referência daquele indivíduo, levando em consideração o seu caso específico, o seu diagnóstico, as suas possibilidades de tratamento, enfim. Cada caso é visto como algo específico, singular. E esse projeto também, a ideia de projeto, dá uma ideia de dinâmica, ou seja, ele não vai permanecer sempre o mesmo, ele vai estar sendo revisitado pelo profissional em colaboração com esse paciente, porque ele tem uma atitude mais ativa em relação ao seu tratamento, para poder ver o que foi alcançado, o que é possível de ser feito. Então, o cuidado em saúde mental, ele é importante para a reconstrução de projetos de vida, também para pessoas em situações de vulnerabilidade, como as pessoas em situação de rua ou vítimas de violência. Nessa proposta antimanicomial, é importante a gente ter clareza de que a saúde mental é, além de uma questão psicológica, uma questão social e política. Então, existem vários determinantes sociais que vão impactar na nossa saúde mental, certo? Então, essa foi mais uma aula em que nós falamos sobre a relação da psicologia com a saúde mental. E aí, o que você achou desse tema? Muitas pessoas acabam achando super interessante, E realmente
Mas me conta o que você achou aqui nos comentários, deixe o seu curtir e não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima aula!